Antes de entrarmos em oração, é importante silenciar o coração por um instante e permitir que a palavra de Deus fale conosco. Há momentos em que o barulho da dor tenta nos distrair, mas é justamente no silêncio que Deus trabalha mais fundo. Muitas vezes, a bondade do Senhor brilha com mais intensidade nos lugares onde fomos feridos, nos cenários onde aprendemos lições difíceis e nas estações em que nossas forças parecem insuficientes. É nesses lugares de aprendizado da vida que a palavra deixa de ser apenas algo que pronunciamos com os lábios e passa a se enraizar no coração. O salmista expressa isso de forma sincera no Salmo 119, do verso 66 ao verso 76. Ele ora pedindo conhecimento, bom senso e entendimento, reconhecendo que antes da aflição andava longe do caminho, mas que, depois dela, passou a obedecer a palavra do Senhor. Ele declara que Deus é bom e que tudo o que Ele faz é bom, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. O salmista reconhece que, apesar das mentiras e da dureza do coração de outros, ele escolhe guardar os mandamentos do Senhor com todo o seu ser. Ele chega a afirmar que foi bom ter sido afligido, pois foi nesse processo que aprendeu os decretos de Deus e passou a valorizar a palavra mais do que riquezas, mais do que prata e ouro. Essa honestidade nos ensina algo profundo. Há momentos em que só aprendemos a obedecer quando somos confrontados, corrigidos e ajustados pelo amor de Deus. Assim como um pai amoroso disciplina seu filho para ensiná-lo o que é certo, o nosso Pai Celestial usa processos para moldar o nosso caráter e alinhar o nosso coração. Se você sente que está vivendo um tempo difícil, saiba que isso não significa abandono. Muitas vezes, significa cuidado, formação e amadurecimento espiritual. Deus continua trabalhando, mesmo quando tudo parece silencioso. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários e declare que você confia no agir de Deus mesmo nos tempos difíceis. O salmista não tenta esconder sua realidade. Ele reconhece que houve um tempo em que seu coração se desviou, em que escolheu seguir seus próprios caminhos. Mas a aflição serviu como um ponto de retorno. Não foi a dor em si que o transformou, mas o que Deus produziu dentro dele por meio desse processo. A correção trouxe alinhamento, e o sofrimento se tornou uma escola espiritual. Assim como uma criança que nunca é corrigida cresce sem discernir entre o certo e o errado, uma fé que nunca é confrontada tende a permanecer superficial. Quando Deus permite estações desconfortáveis, Ele não está sendo cruel, Ele está sendo intencional. A disciplina do Senhor é uma prova clara de seu amor, não de rejeição. A palavra nos lembra disso em Hebreus capítulo 12, versos 6 e 7. Quando afirma que o Senhor disciplina aquele a quem ama e corrige todo aquele que recebe como filho. Suportar as dificuldades como disciplina significa entender que Deus está nos tratando como filhos, não como estranhos. Ele se importa demais para nos deixar do jeito que estamos. Isso muda completamente a forma como enxergamos as lutas. Nem toda dor é sinal de afastamento de Deus. Muitas vezes, ela é evidência de que Ele está nos moldando, ensinando-nos a confiar mais na sua palavra do que em nossos sentimentos, a andar pela fé e não pela visão, e a valorizar a santidade acima do conforto. Quando o salmista declara que foi bom ter sido afligido para aprender os decretos do Senhor, ele não está romantizando a dor. Ele está reconhecendo que o fruto gerado naquele processo foi precioso. Em meio à aflição, ele passou a conhecer Deus de uma maneira mais profunda e verdadeira. Se hoje você enfrenta uma luta que não entende, saiba que Deus pode estar usando esse momento para fortalecer raízes que sustentarão seu futuro. Confie, Ele não desperdiça dor. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva glória a Deus e declare que você reconhece o cuidado do Pai mesmo nos processos difíceis. Há lições sobre a fidelidade de Deus que não aprendemos em tempos de conforto. Existem profundezas da presença do Senhor que só são reveladas quando atravessamos momentos difíceis. É no fogo que descobrimos que Ele permanece conosco. É na tempestade que entendemos que Sua palavra continua firme, mesmo quando tudo ao redor parece instável. O apóstolo Paulo também chegou a esse entendimento profundo, como ele mesmo escreve em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 10. Ele afirma que, por amor a Cristo, passou a se alegrar nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando estava fraco, então é que se tornava forte. Paulo não celebrava a dor, mas reconhecia que seus momentos de maior fraqueza eram o cenário onde o poder de Cristo se manifestava com mais clareza. Quando as forças humanas falham, a graça de Deus se revela suficiente. Quando a sabedoria própria não dá conta, o cuidado do Senhor sustenta. Da mesma forma,
A estação difícil que você enfrenta hoje pode ser o solo onde uma confiança mais profunda está sendo cultivada. Ainda que você não perceba, Deus está trabalhando em áreas invisíveis do seu coração. A palavra também nos lembra, em Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas incluem as aflições, as lágrimas, as esperas prolongadas, as decepções e até as perguntas sem resposta. Nada disso é inútil nas mãos do Senhor. Deus usa cada detalhe para formar o caráter, refinar a fé e nos atrair para mais perto do seu coração. Mesmo aquilo que parece confuso hoje está sendo alinhado por Ele para um propósito maior. Confie, o Senhor está escrevendo uma história que vai além do que seus olhos conseguem enxergar agora. Se essa palavra fortaleceu sua fé, escreva "Eu confio em Deus" e declare que você crê no agir do Senhor mesmo sem entender tudo. Quando atravessamos uma estação difícil, é natural querer respostas imediatas. Queremos entender o porquê, o até quando e o como tudo isso vai terminar. Mas a fé nos convida a confiar mesmo quando não temos todas as explicações. É nesse lugar de entrega que nasce uma oração sincera, como a do salmista, que reconhece: Senhor, eu não entendo tudo, mas sei que Tu és bom, e tudo o que fazes é bom. Essa postura revela maturidade espiritual. Não é negar a dor, mas escolher não permitir que ela roube a confiança no caráter de Deus. O salmista pede que o Senhor use aquele momento para ensiná-lo, para moldá-lo, para não deixar que o sofrimento seja desperdiçado. Ele reconhece que as mãos que o criaram continuam trabalhando, formando e aperfeiçoando sua vida. O mesmo Deus que te criou conhece exatamente o que permitir, quando permitir e por quanto tempo deixar que o processo aconteça. Nada foge ao seu controle. Ainda que o coração se sinta sobrecarregado, Deus permanece fiel, conduzindo cada etapa para produzir frutos espirituais duradouros. A palavra nos lembra dessa verdade também na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Ali somos ensinados que, por um tempo, podemos passar por várias provações, mas elas servem para provar a autenticidade da nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro, mesmo quando refinado pelo fogo. Essas provas resultarão em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo se manifestar. Suas lutas não são em vão. Elas estão refinando sua fé, preparando um testemunho que glorificará o nome do Senhor. Um dia, você olhará para trás e perceberá que foi naquele momento difícil que aprendeu a depender mais de Deus, a confiar mais em sua graça e a descansar mais em seu cuidado. Se você crê que Deus está usando esse processo para fortalecer sua fé, escreva "Eu creio" e declare que sua confiança está firmada no Senhor. Há momentos em que o coração fica cansado de lutar e a alma se sente sobrecarregada. Nessas horas, Deus nos convida a lembrar que Ele nunca perdeu o controle da nossa história. Mesmo quando tudo parece fora de lugar, o Senhor continua soberano, guiando cada detalhe com amor e fidelidade. A dificuldade não anula o cuidado de Deus. Muitas vezes, ela revela o quanto Ele está perto. O salmista nos ensina a orar com confiança quando declara que as mãos de Deus o criaram e o formaram, e por isso ele pode pedir entendimento para aprender os mandamentos do Senhor. Isso nos lembra que não somos obras inacabadas esquecidas em um canto. Somos criação intencional de Deus, continuamente moldados por Ele. Quando o coração se sente pressionado, podemos descansar sabendo que o Senhor conhece nossos limites. Ele não permite nada além do que somos capazes de suportar com a ajuda dele. Cada processo tem um tempo determinado e um propósito definido. Deus sabe exatamente quando agir, quando silenciar e quando transformar dor em testemunho. Mesmo quando nos sentimos fracos, o Senhor permanece forte em nosso favor. Ele sustenta, fortalece e renova aqueles que confiam em sua palavra. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Ela permanece firme, ainda que tudo ao redor mude. Se hoje você precisa renovar sua confiança no cuidado do Senhor, escreva "Deus cuida de mim" e declare que sua vida está segura nas mãos dele. Agora, colocamos nosso coração diante do Senhor em oração. Senhor Jesus Cristo, Tu vês tudo o que estamos enfrentando. Nada te é oculto. Tu conheces as batalhas que não conseguimos explicar a ninguém, os pesos silenciosos que carregamos e as perguntas que guardamos no fundo da alma. Hoje nos aproximamos de Ti com humildade, pedindo que ouças o nosso clamor. Fortalece-nos, Senhor, no meio dessa situação. Há momentos em que nos sentimos pressionados por todos os lados, cansados e sem saída aparente. Ainda assim, escolhemos confiar que não seremos esmagados pelas circunstâncias, porque pertencemos a Ti. A Tua palavra nos lembra, em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 4,
versos 8 e 9, que podemos estar atribulados, mas não destruídos, confusos, mas não desesperados, perseguidos, mas nunca abandonados, abatidos, mas não derrotados. Tomamos essa promessa para nós hoje. Mesmo quando a mente se sente confusa, não permitiremos que o desespero tome conta do coração. Ainda que enfrentemos oposição e desânimo, cremos que jamais estamos sozinhos. Pela tua graça, não seremos vencidos. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar que nossa história está em tuas mãos e não nas mãos das circunstâncias. Que essa verdade sustente nossa fé nos dias difíceis e renove nossa esperança quando as forças parecerem pequenas. Se essa oração representa o que você está vivendo hoje, escreva "Deus está comigo" e declare que você confia na presença do Senhor em toda situação. Senhor, escolhemos obedecer à tua palavra quando ela nos orienta a não viver dominados pela ansiedade. Conforme está escrito em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, somos ensinados a não andar inquietos por coisa alguma, mas a apresentar tudo a ti em oração, com súplicas e ações de graças. Por isso, hoje entregamos cada preocupação, cada medo e cada pensamento inquieto diante do teu altar. Colocamos aos teus pés aquilo que tem roubado nosso sono, aquilo que pesa no coração e aquilo que ainda não sabemos como resolver. Em vez de nos agarrarmos à ansiedade, escolhemos confiar. Pedimos que a tua paz, aquela que ultrapassa todo o entendimento humano, venha guardar nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. Reconhecemos, Senhor, que sozinhos somos fracos, mas contigo somos fortalecidos. Decidimos crer que, tendo-te ao nosso lado, não há motivo para viver dominados pelo medo. A tua palavra nos lembra, em Romanos, capítulo 8, verso 31, que se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Recebemos essa verdade hoje e permitimos que ela gere coragem dentro de nós. Mesmo em meio às lutas, escolhemos permanecer firmes. Não seremos paralisados pelo temor nem vencidos pelo desânimo. Nossa confiança está em ti, Senhor Jesus, nossa rocha, nosso escudo, nossa força e nossa esperança. Se essa verdade fortalece seu coração, escreva "Eu não temerei" e declare sua confiança no Senhor. Senhor Jesus, quando não sabemos o que fazer, escolhemos levantar os nossos olhos para ti. Declaramos que nossa fé não está apoiada em nossa própria capacidade, nem em nossa sabedoria limitada, mas no teu poder e na tua bondade. Cremos que tu és fiel para nos conduzir em cada circunstância, inclusive naquelas que ainda parecem pesadas e sem solução. Confiamos que o Senhor já está agindo, mesmo quando não conseguimos perceber. Ensina-nos a enxergar nossos desafios através dos olhos da fé. Se for da tua vontade usar essas provações para moldar nosso caráter e aprofundar nossa confiança em ti, dizemos com humildade: seja feita a tua vontade. Ajuda-nos a permanecer firmes, sabendo que jamais seremos abandonados. A tua palavra nos garante, em Deuteronômio, capítulo 31, verso 6, que devemos ser fortes e corajosos, porque o Senhor vai conosco e nunca nos deixará nem nos desamparará. Que essa promessa permaneça viva em nosso coração todos os dias. Quando o medo tentar se levantar, lembra-nos de que não caminhamos sozinhos. Quando a solidão bater à porta, recorda-nos de que a tua presença nos envolve. Queremos aprender a focar mais em quem tu és do que nos problemas que enfrentamos. Se você escolhe confiar nessa promessa hoje, escreva "Deus vai comigo" e declare que você não caminha sozinho. Senhor, recebemos com fé a tua promessa registrada em Isaías, capítulo 41, verso 10. O Senhor nos diz para não temermos, porque tu estás conosco, para não nos assustarmos, porque tu és o nosso Deus. Declaramos hoje que é o Senhor quem nos fortalece, quem nos ajuda e quem nos sustenta com sua mão direita fiel e poderosa. Tomamos essa palavra como algo pessoal. Cremos que o Senhor está conosco agora. Cremos que tu és o nosso Deus, que nos fortalece quando as forças acabam e nos sustenta quando sentimos que vamos cair. Nosso coração se enche de esperança porque sabemos que não estamos sozinhos em nenhuma batalha. Por isso, escolhemos nos alegrar em ti, Senhor Jesus. Alegramo-nos porque tu reinas sobre nossa vida, sobre nossa situação presente e sobre o nosso futuro. Nenhuma luta é maior do que o teu poder. Nenhuma dificuldade escapa do teu controle. Tudo está debaixo do teu governo. Declaramos que o teu nome é bendito para sempre. Tu és nosso Salvador, nossa fonte de consolo e nossa segurança. Mesmo em meio às lutas, escolhemos louvar, porque sabemos que a vitória vem do Senhor. Se essa palavra renova sua esperança hoje, escreva: minha esperança está em Deus e declare sua confiança no Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos por ouvir esta oração.
Nada do que foi colocado diante de ti passou despercebido. Tu és um Deus atento, presente e fiel. Confiamos que cada palavra liberada aqui foi recebida no teu coração e que o Senhor já está agindo, mesmo que ainda não vejamos os resultados com nossos olhos. Declaramos que tu reinas sobre nossa história, sobre nossas decisões, sobre nossas lutas e sobre nosso amanhã. Nada está fora do teu alcance. Entregamos o futuro em tuas mãos e descansamos sabendo que o Senhor continua no controle. Que a tua graça nos sustente, que a tua paz nos envolva e que a tua presença nos acompanhe todos os dias. Escolhemos viver pela fé, confiando não no que sentimos, mas no que o Senhor já declarou sobre nós. Que o Espírito Santo nos guie a amar, meditar e obedecer a palavra de Deus. Que essa palavra permaneça viva em nosso coração, fortalecendo-nos quando as emoções estiverem instáveis. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre cada vida. Que todo aquele que participou desta oração seja fortalecido, consolado e renovado. Declaramos que tempos de aprendizado gerarão frutos, e que cada processo resultará em crescimento espiritual. Encerramos esta oração com gratidão, confiando plenamente no teu amor. Em nome poderoso e precioso de Jesus, amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva amém e declare sua fé. Se precisar de uma oração específica, compartilhe nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você hoje e sempre.